Será que mulheres advogadas têm conseguido ocupar espaços de autoridade e reconhecimento dentro do direito? Espaços muitas vezes ocupados pelos homens? Eu levei muito tempo para entender a lógica do mercado jurídico. E por mais de 10 anos eu trabalhei no anonimato. Recebi indicações de clientes e não conseguia me destacar dentro de área nenhuma. Eu trabalhava muito. Eu tinha excelentes resultados para os meus clientes. Mas mesmo assim, na hora de cobrar, eu pensava, será que eu posso cobrar o valor dos grandes escritórios de advocacia? Como se o que importasse fosse o tamanho do escritório e não o conhecimento e a efetividade do teu trabalho? Um dia, tomando um café com um amigo de uma outra área, ele me disse: mulheres não se posicionam, não passam segurança, por isso que elas não fecham tantos contratos quanto os homens. Na hora isso fez bastante sentido, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que era essa atitude que mudaria esse cenário. Qual seria esse posicionamento que eu teria que buscar para quando eu falasse, me posicionasse com os meus clientes, eu passasse segurança e conseguisse então fazer bons negócios. E era bem mais simples do que eu imaginava. Mas antes de eu te contar essa história, eu vou me apresentar. O meu nome é Márcia Moreira, eu sou advogada de proteção de dados e eu ensino mulheres advogadas a conseguirem reconhecimento e autoridade através do domínio da Lei Geral de Proteção de Dados. Em 2016, quando eu estava no mestrado em Direito, eu comecei os meus primeiros estudos na área de proteção de dados pessoais. Eu logo me apaixonei pelo tema e já comecei a aprofundar meus estudos. Eu fiz uma especialização em Direito Digital e, na sequência, vários cursos na área da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu comecei a perceber a importância desse tema, então eu resolvi criar um canal no YouTube. E lá eu comecei a postar muito conteúdo informando os empresários da importância dessa lei. Também comecei a divulgar nas minhas redes sociais. Com isso surgiram vários convites para participar de palestras, eventos. Eu comecei também a implementar os primeiros programas de adequação de empresas nas empresas que já eram minhas clientes. A partir daí, também surgiram os meus cursos e mentorias. Primeiro era presencial, depois no online. Mas você deve estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com aquela história de posicionamento que tu conversou com teu amigo lá naquele café. É que a partir da observação da minha trajetória, eu comecei a compreender que eu estava adquirindo cada vez mais conhecimento e dominando a área da LGPD. E quanto mais domínio eu tinha, mais facilidade de me comunicar, de me expressar e até mesmo de sentar na frente de um cliente e expor uma proposta para fechar um bom contrato. Foi então que eu percebi que todos esses anos eu tinha perdido tempo tentando me dedicar a outras áreas. Lá no começo da minha carreira, eu atuava de forma generalista, eu fazia o direito do trabalho, eu falava sobre consumidor, então eu não falava com domínio e com propriedade de nenhuma dessas matérias. Foi o reconhecimento de que o domínio de uma área te traz essa segurança é que me trouxe até aqui. E hoje eu tenho o reconhecimento na região onde eu atuo como autoridade na Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não estou dizendo que é fácil, que não vai exigir estudo, dedicação. Ao contrário, eu estou te convidando para um estudo aprofundado da Lei Geral de Proteção de Dados, onde você vai poder aliar os conceitos teóricos às práticas do dia a dia das empresas. Você vai poder desenvolver o seu próprio olhar dentro da realidade dos teus clientes. Eu não estou te oferecendo aqui um curso cheio de planilhas coloridas e milagrosas que muitas vezes você sequer vai saber para que usar depois que acabar o curso. Eu estou te convidando para entender, não para decorar, não para preencher planilhas, mas para poder fazer a sua própria interpretação. Porque a realidade de cada advogado, de cada advogada é uma. O escritório de advocacia de cada um atende um nicho específico de acordo com a tua região que tu trabalha, que tu atua. Então, é muito importante que você aprenda a pensar a LGPD. E essa é a minha proposta. O que muitas advogadas não sabem ou não se deram por conta é que a LGPD ela é uma lei que vai atuar juntamente com outras áreas do direito, como, por exemplo, o direito do trabalho, o direito de família.
Então, hoje não basta você ser um excelente advogado de família se você não souber como lidar com os dados pessoais dentro de um processo judicial. Ou da mesma forma, você não vai conseguir fazer uma ótima defesa do trabalhador se você não souber o mínimo de documentação que a empresa é obrigada a ter. Por isso que eu digo, entender, compreender e dominar a Lei Geral de Proteção de Dados não é mais uma opção, é uma obrigação daquelas advogadas que querem se destacar na sua atuação profissional. Mas por que estudar a LGPD ao invés de outras áreas? Bom, isso é simples, porque a LGPD ela é uma área mais recente. Ainda existem poucos profissionais no mercado. Aqueles que começarem hoje os seus estudos com certeza vão se destacar com mais facilidade. Afinal de contas, o arcabouço legislativo que envolve a Lei Geral de Proteção de Dados é muito menor do que qualquer outra área do direito. Ou seja, ao mesmo tempo em que as regulamentações vêm surgindo, você vai evoluindo com a lei, sem perder ou ter que voltar e ver leis que já foram revogadas, regulamentações. A LGPD não. A LGPD ela está crescendo junto com a carreira de diversos advogados, advogados que optaram por assumir esse mercado. Então, qual é realmente essa proposta que pode te levar para dominar o conhecimento e construir autoridade nesse mercado tão novo e tão promissor? Eu vou te contar isso agora. A partir da análise das dúvidas das minhas alunas em sala de aula e até mesmo dos colaboradores dentro das empresas, eu percebi a dificuldade de se interpretar a lei e passar para a prática diária, tanto na advocacia empresarial como também para advogados que atuam na defesa dos titulares de dados. As pessoas desconhecem os documentos, não entendem como aquelas práticas e aqueles tratamentos de dados pessoais vão resultar em documentos e como esses documentos no futuro podem ser usados dentro de processos. Com esse pensamento, eu desenvolvi um curso, o LGPD Mastery, e ele é focado em advogadas de alto valor, daquelas que realmente querem dedicar os seus estudos ao conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados para se tornar autoridades, para atrair os melhores clientes, aqueles que realmente estão dispostos para terem o serviço das melhores advogadas. E o melhor de tudo é que o LGPD Mastery é um curso totalmente ao vivo, te permitindo interação com o professor para tirar as tuas dúvidas exatamente quando elas surgirem. E dúvidas essas que são únicas, que são da tua advocacia. O curso vai ficar gravado e você terá acesso por 1 ano, podendo sempre retomar as aulas e cada vez mais melhorar a tua atuação profissional junto à LGPD. E se tudo isso faz sentido para ti e tu quer te reposicionar no mercado ou construir uma nova carreira, atraindo os melhores clientes, aqueles que estão dispostos a pagar o preço justo para terem o serviço das melhores advogadas, então não perde essa oportunidade. Te inscreve agora!